essa vinheta. Fala pessoal, ótima noite para todos vocês. Está começando mais um Iron Podcast, galera. Boa noite, galera. Quinta-feira é dia de Iron Podcast. E é hora de ligar os refletores, porque vamos começar mais um episódio dessa fantástica saga do infinito. Ó, gostou, Você viu que o que você falou, o refletor ligou, né? Mágico, tecnologia. Tecnologia Só não deu estalo, né? Porque senão metade vai pro saco. Você viu aqui, né? Faltou fazer uns negócios. E aí, parceiro, boa noite. Tá bom? Tranquilo? Mais uma quinta-feira, mais um dia aqui. E essa vinheta é linda, hein? Hashtag 023, episódio 23. 023. Boa noite, galera. Quem tiver no YouTube aí, ó, compartilha nossa live, dá aquele joinha, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito no canal do SB 24 Horas. E onde você tá aí? Você Tô tá no onde? Face, já tô no Face, já acompanhando. Daqui a pouco vai surgir os comentários aí. Beleza. E hoje é nosso convidado aí, mais um da era do rádio. Aliás, o rádio, né, em transformação, virando FM, né, as AMs virando FM, e a gente vai bater um papo aí com um dos... Não vou puxar muito saco, mas um dos grandes comunicadores aí da nossa região, por que não do nosso estado, do nosso Brasil, né? Exato. O grande Marcelo Hartmann. E aí, Marcelo? Maravilha. Seja bem-vindo. Obrigado. Camarada, eu gosto muito de você. É. Pra mim deixar o jogo do Corinthians, mas nem minha mulher consegue um negócio desse. Verdade, hein? Se a minha esposa falar que tem um compromisso, eu falar assim, ó, tem jogo do Corinthians, esquece! Pra você ver como que eu gosto de você. Caramba. O cara veio, cara. E o jogo tá ali, ó. Boa noite, viu, pra todos aí. Tem uma TVzinha agora, Tô sofrendo aqui do lado, dando uma espiadinha de vez em quando aqui, que você autorizou, né? Não, manda Você pra falou, aí. não, pode ficar aí na espreita aí, mas Ficar olhando. se minha mulher marcar um compromisso, eu olho no calendário e falo, ó, vai ter jogo do Corinthians, é melhor a gente desmarcar isso daí que eu não vou ficar sossegado. Aí você vê como que eu gosto de você, aceitei seu obrigado convite pra pela- estar aqui, viu? Pela sua... A sua consideração, Consideração, pelo né? seu amor, pelo seu... A comunicação tem isso, né, também. Quem não gosta, né, quem exerce, né, a comunicação no seu dia a dia, não fica sem o microfone também, né, Porque Marcelo? pra gente é como se a gente estivesse aqui no nosso campo, né? No nosso campo. Nós estamos aqui no nosso campo. Microfone Exatamente. pra gente é isso, né? Exatamente. Então é um chamado para participar de uma partida, é como se a gente estivesse sendo escalado para algo que você gosta, que você curte fazer, que você se faz se sentir realizado, né, diante de um bate-papo como esse, principalmente no estilo que vocês estão adotando, que eu tenho acompanhado alguns programas. Muita liberdade, muito estilo podcast, todo mundo Sim. fala o que quer, da maneira que quer, né? Não tem, tem aquela nem coisa tanto, né? muito Não tem pauta, né? a gente não tem uma pauta, né? Mas não tem a pauta pauta. específica. E Mas prazer às te vezes conhecer, viu, dá, Val? Prazer te conhecer, tá aqui também. Prazerzão, cara. Você viu? Val já, ó. Você viu? Já estamos Ele falou pra mim, ele falou, é corintiano ou não? Não, São Não, Paulino. São Paulino. São Poxa, Paulo, nós estamos no Talvez, né? Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. tá o trio de ferro aqui. Tá o trio, é isso que Talvez São Paulo e Corinthians, hein? Então, Na semi. Estamos sofrendo aqui. vamos ver, né? Eu vi aí, eu tava lá em casa, Tá, falei, 1-1. tá apertado o negócio. Tá. Apertado. Ô, Marcelo, nunca te perguntei isso. Como que surgiu o rádio na sua vida, cara? 1990. Nossa, 1990. Eu já te contei que eu era gago quando era criança. Muitas isso você pessoas contou. não acreditam até hoje. Falam, como é que pode você ser gago? Você narra até futebol e tal. E eu sofri de gagueira quando era criança, né? Ia na escola, a professora perguntava, como é que é seu nome? Eu, Maelo. Tão nervoso. Mas era timidez. Minha mãe precisava marcar no papelzinho. Quando eu ia num açougue buscar 1 quilo de carne, ela precisava eu falava, marca para me entregar na mão de quem vai me atender, que eu tinha vergonha de falar e me comunicar. Que coisa impressionante. Caramba. Só que quando eu tinha essa vergonha, naquela época a gente sofreu o tal do bullying, não era bullying naquela época, ninguém falava isso, né? Mas hoje seria. Pessoal, os amiguinhos da sala de aula tiravam sarro, e isso me deixava mais nervoso ainda para desenvolver minha fala e tal. Mas eu pegava assim os jogos daquelas figurinhas de futebol cards, não é da época de vocês, é da minha época. Você tem quantos anos, ó? Tenho 25. Aquela época da figurinha do futebol cards, né? Eu pegava assim, jogava no chão, espalhava, e ali no chão, desbruçado sobre o chão, ali no piso, eu ficava narrando os jogos de futebol, e minha mãe de vez em quando pegava no flagra, falava lá, esse menino ainda vai trabalhar em rádio.
Olha que legal, cara. Vai trabalhar em rádio. Aí passou um tempo, depois, anos se passaram, eu saí de Rio Claro, eu sou nascido em Rio Claro, e a gente chegou para Americana. E aí, em Americana, eu já comecei a desenvolver, comecei a participar de teatro na escola, que muito me ajudou, né? Na escola Silvino, lá, José de Oliveira, em Americana. E aí fui aperfeiçoando, já desenvolvendo a leitura, trabalhando. Aí as professoras gostavam em sala de aula de falar assim, poxa, eu gosto de quando você lê. E pedia para todas as leituras da sala de aula eu fazer. Um dia uma professora de português me perguntou, ô Denis, e aí vai entrar na sua pergunta, você já trabalhou em rádio? Eu falei, não. Ela falou, você está perdendo o seu tempo. Subi nas escadarias, criei coragem, subi nas escadarias da Rádio Azul Celeste Americana, na época era Antônio Lobo. Fui lá, com a cara e coragem, ó, eu gostaria de trabalhar sem nada. Gostaria de trabalhar numa rádio e tal. Me levaram para o estúdio, eu fiz alguns testes lá, foi um desastre, porque me deram umas músicas internacionais para poder chamar, como se eu estivesse apresentando um programa musical. Fiquei nervoso lá no estúdio de gravação, saí meio que nervoso, falei, nossa, foi um fracasso, foi um fiasco, não tinha intimidade nenhuma com o microfone. Aí quando eu estava descendo a escadaria, Luiz Antônio Peninha falou, rapaz, vem cá, sobe aqui, ó, eu vi que você fez um teste aí, estava ouvindo lá, para apresentar um programa musical você não leva jeito não, mas a gente tem uma vaga de repórter, você não interessa entrar como repórter do jornalismo da rádio? Conversou com Edmilson Tonel, que foi o meu primeiro chefe dentro do jornalismo. Eu começando como repórter, depois fui fazer o Rio Branco, o repórter da galera, nas narrações de Mauro Aguiar. E aí começou. As primeiras reportagens que eu fiz na rádio, eu lembro que eu ia nos supermercados avaliar preços, pesquisas de preços. Participei do programa do Jairo Camargo Neves também, fazendo pesquisa no terminal urbano. E começou lá na Azul também. Comecei lá que teve anos lá consagrado do rádio e tal. E aí eu fui desenvolvendo e cada vez aperfeiçoando mais. Eu cheguei a apresentar um programa musical, pouca gente sabe, também lembra disso. Foi logo no comecinho dos anos 90. Chamava Domingão Sertanejo. Apresentava lá o Domingão Sertanejo, era repórter durante a semana e domingo eu apresentava o Domingão Sertanejo, com o Marcelão. Domingão do Marcelão. E você era gordinho, né? Tem essa história também, né? O Marcelo, eu era muito tem obeso. Tem fotos no Face lá. Gordinho, eu sou agora, mas eu era muito obeso. Aí eu operei, eu fiz a redução do estômago com mais de 148 quilos. Quando você chegou nesse... Inclusive na rádio no AM 580, que na época era a Rádio Você, antes do Grupo Liberal, eu fiz o programa Voz do Povo lá também, e eu estava muitos quilos acima. Uma hora eu mostro, não gosto muito de ficar vendo não, mas as fotos impressionam quando as pessoas veem e acham as fotos daquela época. Caramba! E, bom, já tem o pessoal comentando aqui, daqui a pouco a gente já manda uma boa noite pra galera. Boa noite aí, mandar boa noite para Gláucia Sabélico, a mãe lá da Isabela, que já esteve conosco já. O Tiago Rodrigues, o pai Thiago chegou. Rodrigues. Hoje sim, só os melhores. Quer o óculos? Pra você ver, ó. Não, obrigado. Esse ano, 7 de setembro e 12 de outubro, tem cobertura do Denis, SB 24 Horas. SB 24 Horas e Marcelo com a Rádio Azul. O cara já tá profetizando, isso aí. E depois teve a TV, né? Isso você começou no rádio e tudo, e depois teve, eu acho que o convite para a TV. E como que foi? O Marcelo, inclusive, já fez vários programas aí de nível nacional, né? Então, queria que você tocasse um pouco nesse assunto aí também. A Voz do Povo chegou em Santa Bárbara, através da Santa Bárbara FM, que foram anos aí de consagração do programa, mas também de muita polêmica, de muita discussão. Eu lembro que naquela época, as pessoas acham que começou a Voz do Povo, alguns se lembram da época do Mário Reis, né, na Santa Bárbara FM. Mas, na verdade, ela teve uma primeira passagem na época do Álvaro ainda. Álvaro Correia ainda, com a Voz do Povo. 2000. E ali a coisa fervia, porque era muita discussão entre os vereadores. Os vereadores falavam de mim lá na Câmara, eu falava dos vereadores no dia seguinte do programa.
a coisa fervia, sabe? A coisa fervia. Vereadores. E era bombardeado diretamente. E aí começaram a me incentivar para que eu levasse o projeto para a TV. E começou exatamente em Santa Bárbara também, na TV Cultura. Na TV Cultura. A Voz do Povo passou, foi para Santa Bárbara do Oeste, né? E começou ali. Existem vídeos até hoje no YouTube ainda, lá do começo e tal. Tem. E depois a gente foi para a TV em Americana, né? E através desses vídeos que surgiu a grande experiência que eu tive na TV foi realmente na Rede Família e Televisão, porque através desses vídeos, as pessoas vendo tal, me chamaram para substituir o Kleber Leite na Rede Família, quando o Kleber se afastou para ser candidato a deputado. Sim. E ali foram só 3 meses, mas foram 3 meses Fantástico, que me deu assim muito gancho na minha carreira, né? Porque nacional. muita aprendizagem, ligava gente do Brasil todo, o pessoal via gente lá de Pernambuco, participava. Foi uma grande experiência assim na TV e me fez me apaixonar pela televisão, porque até então eu sempre fui apaixonado pelo rádio, né? Sempre eu aprendi a ouvir muito rádio desde criança, narração esportiva e tal. E aprendi a gostar muito da televisão. Achei que eu nasci para coisa mesmo quando foi na Rede Família que eu tive essa oportunidade. E desde então, Marcelo, aí você entrou na política também, sempre, né? Não só cobrindo, mas também tem esse lado seu do marketing político, que você, aliás, manda muito bem, por sinal, né? Eu não vou puxar muito saco, tá? Mas não tem como, né? Não, tem que falar a verdade. O marketing político surgiu na minha vida exatamente depois de todas aquelas polêmicas da Santa Bárbara FM, juntamente do governo do Mário Reis, né? Que a gente sofreu muita perseguição. Sim. Na época, hoje é o tal do cancelamento, né? Mas já tinha há muito tempo, já existia. Na verdade, assim, para ser bem sincero, acho que nunca eu falei isso. Eu comecei a ficar de saco cheio, porque eu comecei a ver que, através da comunicação, eu estava fazendo muita inimizade. E chega uma hora que você se esgota na inimizade política, né? Porque a gente queria defender a verdade e as pessoas sempre te viam simplesmente como um cara que marcava gol contra para tudo, que era contra tudo, que era polêmico, que era bocudo, que brigava com todo mundo, que ninguém gostava. E aí chega um momento que eu precisei, falei, não, cara, eu preciso seguir uma outra área, uma outra vida, e por causa de perseguição mesmo. Sim, muitas perseguições, muita gente, né, do contra, as pessoas não entendiam, elas não sabiam separar o personagem da TV, do rádio, do Marcelo, amigo, parceiro, que está ali para carregar o piano quando precisa, quando existe um projeto de um trabalho honesto, né, é totalmente diferente. Eu, enquanto assessor legislativo, que eu tive a oportunidade de trabalhar, assessorar vereadores também na Câmara Americana, eu dizia para eles o seguinte, às vezes na hora de me contratar eles diziam, mas você tem uma fama muito de polêmico, muito de bocudo. Eu falo, olha, na TV, no rádio, no meu programa, quem tem que aparecer sou eu. Aqui, quanto menos eu aparecer, melhor. É você que tem que aparecer. É o seu trabalho que tem que aparecer. E aí eu comecei a desenvolver essa área da assessoria e me afastando do rádio, tendo aí decepções que eu vivi também dentro da prefeitura, quando fui contratado na prefeitura, na administração do prefeito Omar Najjar, não pelo Omar, mas pela turminha, pelo núcleo que o cercava. Eu fiquei desgostoso, eu falei, poxa, eu não sirvo para estar no rádio, que eu sou tido como brigão com todo mundo. Não sirvo para estar dentro da prefeitura, porque é cobra querendo engolir cobra. O que eu vou fazer? Aí surgiu o Guga Fleury, que é um marqueteiro de um renome nacional, né, que inclusive na época ele estava aqui em Piracicaba, e fui fazer alguns cursos com o Guga. E através desses cursos com o Guga, nasceu uma amizade, ele começou a entender um pouquinho mais meu perfil, começou a visualizar isso, porque as pessoas falavam para ele também, nossa, você está ali com o Marcelo, tal, te vi com o Marcelo, pô, o cara é polêmico, o cara é bocudo, cuidado, hein, ó. E aí o Guga falou, poxa, mas esse rapaz tem alguma coisa diferente, não é só o que a sociedade pinta, o que os políticos pintam para ele, né? E foi me dando a oportunidade, falou, cara, vamos viajar comigo, vamos viajar mundão afora aí, esquece um pouco a Americana, se está querendo respirar novos ares, esquece um pouco essa região. Fui fazer campanha política no Maranhão, fui fazer campanha política
em Presidente Prudente, em Pouso Alegre, em Coronel Fabriciano, passei por Pouso Alegre, Minas, aqui mais próximo de Campinas. Quer dizer, rodei o mundo, né? Fazendo política com o Guga Fleury. Você foi no Caipira? Foi assim. E aí, eu fui. Gordinho lembra de comida. Né? Eu vivi muitas experiências, muitas a Belo Horizonte, passei com campanhas lá. Cara, foi uma experiência assim muito gostosa. Porque aí eu comecei através ser assim um marqueteiro político, não, um estrategista. Tudo que eu aprendi no rádio, tudo que eu aprendi na comunicação, eu comecei a passar isso em forma de aprendizagem para os nossos clientes que queriam, de certa forma, ter um melhor posicionamento num vídeo, na fala, que pudesse, por exemplo, preparar um cara, por exemplo, para participar de um debate. Né? Recentemente, nós tivemos a oportunidade, junto com a equipe do Guga, de elegermos aqui 7 prefeitos de cidades aqui do interior paulista. Legal, né? 7 cidades. E onde, com todos eles, eu tive experiência de dar um treinamento, preparar a pessoa para falar em vídeo. Olha, muda assim, muda desse jeito. Lógico que cada um tem o seu estilão, né? Eu tenho que aperfeiçoar aquilo que o produto meu tem de melhor. Não adianta eu querer mudar ele. Ah, você é um estilo Bolsonaro, eu vou querer te transformar num Geraldo Alckmin. Não, eu vou aproveitar o seu estilo e vou te aperfeiçoar dentro do seu estilo. No outro estilo é de outro jeito. E fui aperfeiçoando, trabalhando. E fui fazendo muitos amigos, Denis, fora do estado, da nossa região aqui. Sim. Em Volta Redonda, eu trabalhei 3 anos com o prefeito lá. Quando a gente conseguiu o eleger lá, num segundo turno da campanha em 2016. E ele gostou tanto do nosso trabalho, a produção que a gente fazia de roteiros, de programas eleitorais. E muitas vezes, quando ele entrava para gravar, eu falava, cara, você não está me convencendo, muda essa fala, muda esse discurso, olhe mais no olho, seja mais sincero, fale mais com o coração. E eu mudava e ele gostava dessas críticas, né? E depois me levou para... Eu fiquei 3 anos morando em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, vivenciando essa experiência lá em vários setores com secretários dentro da prefeitura. E foi muito bom, cara, foi muito gratificante. Eu não esperava voltar para o rádio tão cedo e acabei voltando agora, né? E a bagagem... Mas se reinventou também, né? Sim. Você tava desgostoso de 2 situações, se reinventou, viajou. Quando eu falo desgostoso, às vezes as pessoas falam, poxa, não é desgostoso com o meio de comunicação. Sim, e não é com a rádio, que é uma paixão, né? Continua sendo uma paixão. Eu voltei agora recentemente para o rádio e as pessoas falam que eu rejuvenesci 10 anos. Parece que eu rejuvenesci 10 anos, porque quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, é claro que também com mais experiência, né? O Denis, às vezes, de vez em quando, ele até brinca comigo. Quando o Hartmann das antigas, não é que é o Hartmann das antigas, é que você vai entendendo também que você vai se ajustando, se moldando. Sim. Eu posso criar o maior debate com você aqui, a gente discutir muitas ideias diferentes, antagônicas, inclusive, mas, cara, você não precisa ser meu inimigo, né? A gente tem um debate de ideias e hoje eu consigo medir melhor isso. Né? Eu consigo que as pessoas me respeitem, até quem é criticado olha e fala assim, poxa, esse cara, o dia que eu fizer uma coisa boa, ele vai me elogiar também, ele vai me levar lá na rádio para falar o projeto bom que eu estou fazendo. Não ser do contra por ser do contra. Sim. Né? Não bater por bater. Não bater quando é um tema que merece ser batido, mas de repente você, enquanto político, enquanto vereador, por exemplo, deu uma pisada no tomate aqui, semana que vem você apresenta um projeto que é bom para a sociedade. Porque eu discuti com você, discordei da sua votação lá atrás, eu não posso levar você e falar do seu projeto que é bom para a sociedade? Então hoje eu sou mais assim, mais aberto a ouvir. Né? Na verdade, eu vejo assim, os debates, eles são frutíferos, né? São positivos. Sim. O debate. O problema são as rixas, são as confusões que se cria, né? Porque debater uma ideia, debater uma posição política, isso tudo é saudável, faz parte, né? Agora, falando de política assim, é muito difícil hoje a ideologia política, né?
Ideologia que você fala em que sentido, assim? Vou citar nome mesmo, do Bolsonaro, de Lula, dessas coisas. Isso aí eu não vejo como debate. A política virou uma coisa de Palmeiras e Corinthians, e não era para ser. E não era para ser. Não era para ser. É isso que eu acho que é isso que você está querendo dizer. Virou uma coisa muito de paixão, de todos os lados. Eu aprendi muito nessas últimas eleições, né? O Denis sabe meu posicionamento. Eu sou tido e visto como anti-Bolsonaro, não gosto, e tenho aqui várias razões que eu ficaria aqui horas e horas que não vem ao caso. A intenção não é essa de estar aqui para falar mal de Bolsonaro ou de quem quer que seja. Mas eu aprendi, por exemplo, uma das coisas que essa política atual me obrigou é ter um lado, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu era muito assim, para mim o que importa não é ser de direita, ser de esquerda, o que vale é a pessoa tem que ter caráter, porque tem gente ruim de todos os lados, tem gente boa de todos os lados. Essas últimas eleições obrigou a cada um de nós, cidadãos, a termos lado. E por que você acha isso? Assim? Porque obrigou de uma forma assim, por tudo que aconteceu, exatamente pelo que você falou, exatamente por essa coisa de paixão que se tornou, obrigou você a se posicionar, né? Por exemplo, se você me perguntasse há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, algum dia você vai votar no Lula? Eu vou falar para você que jamais eu votaria no Lula. Em toda a minha vida, jamais eu vou votar no Lula. Sim. Hoje, se você me perguntar, mas se tiver Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Eu voto no Lula. Entendeu? Assim, então isso fez a gente repensar. E eu não estou aqui para fazer campanha para para fazer campanha para outro. Eu respeito as pessoas que detestam Lula e que amam Bolsonaro. Eu estou citando fatos que obrigaram a cada um de nós escolhermos o lado que você quer ficar, né? E aí cada um tem que buscar a sua consciência política do que é certo e o que é errado. De repente o que é certo para mim não é certo para você, não é certo para o Denis. Então, de repente o que é errado para um é errado para o outro. Só que com isso não há o debate político. Né? Com essa coisa da paixão. Torcida. Então não há um debate político, porque você não encontra. Não vai amadurecer, não vai amadurecer. A tendência é cada vez ficar pior, infelizmente. Né? Hoje mesmo teve uma aluna que falou assim. Não há terceira via. Uma aluna falou assim para mim: professor, qual que você é, né, dos dois aí? Na aula, né? Pergunta polêmica do aluno. Polêmica, né? A menina é muito esperta, muito inteligente. Eu falei, eu não gosto de falar disso aí, ainda mais na aula. E também na aula não dá para puxar isso, né? Tinha outros alunos e tal. Não, ela que cutucou, né? Eu falei, se for desse que você tá falando aí, né, que é o Bolsonaro, eu acho ele muito polêmico, algumas coisas, então eu não concordo. Aí falou assim, porque eu sou ele, então eu não posso ser sua aluna. Você entende a percepção? Sim. Então, se eu lá na aula eu tomo partido, quem pela paixão, então não é meu aluno. Então, racha, né? Fica muito criaram assim, estigmas, né? Por exemplo, quem é cristão não pode ser de esquerda. Por quê? Por que não pode ser de esquerda? Por que eu tenho necessariamente que ser de direita? Eu posso ser cristão e posso ter uma visão mais de esquerda. Entendeu? Sim. Eu me considero, se você perguntar, mas você é de esquerda? Eu ia dizer para você assim que eu sou uma pessoa que me considero de centro-esquerda. Centro-esquerda. Porque isso já falei para o Denis, eu tenho muita dificuldade de lidar com extremos. Isso para tudo. Para a religião. Fala a verdade para você, eu também. Para a religião, aliás, eu aprendi muito isso dentro da igreja mesmo, porque como uma pessoa que sempre seguiu muito a igreja evangélica, eu aprendi que os extremismos não é bom para todos os lados, né? O extremismo se torna doentio, na maioria das vezes, porque você fica cego. E eu já não gostava, eu brigava muito com petistas, o pessoal do extremismo lá atrás, do esquerdismo doentio. E agora, do meu ponto de vista, a gente está vendo um outro lado também, que também é doentio, esse extremismo do outro lado. O Denis fala aí, não vai surgir o centro, não vai surgir uma terceira via. Bom seria se houvesse essa terceira via para que as pessoas que não querem nem um lado nem o outro possam, de repente, refletir sobre uma terceira via. Mas, infelizmente, a tendência é a questão da polarização. Tá vendo? A gente nem ia entrar muito profundamente nesse assunto, mas não tem como fugir disso e falar abertamente. E volto a dizer, eu sei que eu devo estar sendo
bombardeado aqui pelos bolsonaristas de plantão. Não. Nós não estamos discutindo aqui, quem defende um lado, quem defende o outro. Não. Eu não vim aqui para debater, para dizer que esse é melhor que o Bolsonaro. Não é isso. A gente está aqui fazendo uma linha, um papo livre, aberto, para poder exemplificar um pouquinho de tudo, né? Mas na verdade o que nós estamos falando é sobre, sobre debates saudáveis. Sim. Então nós não estamos em momento nenhum aqui falando que um seja bom. Até só para complementar lá a da sua aluna, eu acho interessante isso daí. Por quê? Você falou de 10 anos atrás. Você ia num... Eu não sou de frequentar, mas você ia no bar, você ia lá falar de futebol... Né? E desculpa aí, viu, produção? E mulher. Né? Agora não, a política, né, invadiu esse espaço, não só no barzinho, entendeu? No churrasquinho que você faz, que infelizmente está difícil fazer churrasco, né? Tá vendo? Não tem como não fugir. Mas está no churrasco, tá na sala de aula agora. Tá na sala de aula. Entendeu? E uma criança, cara, ela quer saber o seu posicionamento político, olha só. Assim. Então, polarizou exatamente nesse ponto que fica esses estigmas que atrapalham, eu acho. Para uma criança, a criança tem que brincar. Mas então, a polarização atrapalha demais. Eu vejo todo assim que não há mais esse debate saudável. Que é isso que eu quero deixar claro aqui também. Que a gente não está falando quem é bom, quem é ruim, mas não há um debate saudável. Porque antes tinha. É um debate de ódio. Debate de ódio. E eu tenho que ver você como meu inimigo. Eu não posso, de repente, você é um bolsonarista, o outro é um lulista. Não pode sentar e conversar e trocar ideia e debater. Você é de esquerda, é de direita. Por que a gente não pode conversar a respeito? Né? Por que a esquerda é sempre demonizada, o outro lado é o anjinho da história? Não, vamos conversar, vamos debater, vamos conhecer um pouco da história, né? O que diz a história, puxar um pouquinho, ler bons livros a respeito dos dois lados, né? Existem pessoas de direitas que eu considero que dão show, né? Se você parar para conversar e ouvir aquela pessoa sem esse lado do radicalismo, do ódio, né? Do ser do contra por ser do contra. E como existem pessoas de esquerda também, muitos intelectuais, que você para ouvir a pessoa e começa a entender muita coisa. Eu acho que todos os lados tem pessoas aí muito boas, preparadas para poder ouvir e conversar, não é verdade? Sim. É isso aí, parceiro. No YouTube? Aqui o YouTube hoje tá devagar. O YouTube aqui tá devagar. E aí, galera, estamos no YouTube lá, SB 24 horas, hein? Lembrando também, para quem tá assinando nossos canais aí, no sábado fica disponível no Spotify e no Deezer. Isso aí. A gente tá multiplataformas aí também. E hoje estamos com uma aula aqui. E muita galera vai acompanhar depois. Você sabe que a concorrência tá brava hoje aqui, né? Então, acompanha depois. A concorrência tá brava. E como que tá? Tá 1-1 aí? Tá 1-1, vai pra pênalti, viu, amigo? Vai pra pênalti. Tá quase acabando o jogo já? Tá acabando o jogo. Dá aquele pulo aqui que ele falta 15 segundos para ir pra pênalti. São Paulino e um Palmeirense. Eu vou infartar aqui até o final. E não é que tá ao vivo aqui. Caramba, rapaz. Eu não esperava isso, hein? Sinceramente. Nossa. Mas é isso aí. O Marcelo também, né, voltando a falar da TV, Marcelo, a experiência lá substituiu o Kleber lá. E quer queira ou não, né? Quando você esteve nesse momento lá na Rede Família, eu acho que deu uma quebrada assim que você fala, né? Hoje a gente fala do cancelamento, mas daquela rejeição do pessoal. Eu acho que aí já deu uma mudadinha, ou não? Foi depois que você foi lá, entrou realmente no marketing político. Que deu uma quebrada na imagem das pessoas terem esse medo, esse cara é bocudo, é polêmico. Não sei dizer. Eu acho que os 3 anos que eu fiquei fora, o povo esqueceu um pouco de mim, entendeu? Os 3 anos que eu fiquei em Volta Redonda, eu não trabalhei em rádio, não trabalhei. Quem apanha não esquece. A gente teve recentemente um político. Uma lembrança, um fato, né? E tem histórias assim. Polêmicas mesmo, até com atuais vereadores da Câmara de Santa Bárbara. Tem muitas histórias assim que eu tenho certeza que muitos não esquecem, né, determinado momento a qual eu passei. Mas, Denis, eu acho que, cara, eu não sei dizer para você a quando que as pessoas mudaram um pouco a imagem a meu respeito e se realmente mudaram. Porque tem muita gente, por exemplo, que ouve o programa Voz do Povo atual hoje,
na Rádio Azul, que eu apresento lá das 11 ao meio-dia e meia, aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda também. Opa. Tem muita gente que, por exemplo, da Prefeitura da Americana, que a pessoa assiste e ainda tem o mesmo conceito, entendeu? Talvez não me acompanhava muito no rádio lá atrás para saber que eu melhorei ou que piorei, né? Mas elas têm esse conceito. Ela fala, pô, é muito bocudo, você bate muito forte. Eu não perdi essa essência de ser combativo, você sabe disso. E quem acompanha meu programa hoje na Rádio Azul, as pessoas me veem na rua e falam, poxa, eu gosto, porque você fala o que o povo muitas vezes quer falar, você se coloca do lado do povo, você usa uma linguagem que prende o ouvinte ali, dentro de um comentário, de uma análise que você vai fazer. A única questão que eu acho que é mais amadurecida é que hoje, por exemplo, eu critico, não bato na pessoa, eu critico o posicionamento da pessoa e eu chamo ela para vir fazer o contraponto, que era o nome do nosso programa aqui. Sim. Que a gente tinha. Meu amigo, eu estou errado, convença que eu estou errado. Vem aqui, fala comigo. Se eu tiver errado, eu peço desculpa. Legal. Entendeu? Então esse é o desafio que eu faço, que eu fazia antes também, né? Só que eu acho que hoje a experiência, eu acho que me fez medir talvez um pouco mais as palavras, né? Tentar ser inteligente o suficiente para você fazer. Autoridade. Voltamos, tivemos uma quedinha de energia aí, né? Mas o nosso amigo já está solucionando o problema. Estamos aqui, galera. Já voltamos aqui no... Aê! Olha lá. Olha o áudio, rapaz, voltou firme e forte. Voltamos aí, galera, no podcast aqui, ó. Estamos aqui. Voltamos no momento tenso. Vamos dar uma enrolada aqui enquanto o nosso amigo dá uma sofrida. Tá ali aquele som, o coração do cara tá apertado ali, ó. Bate apertado. E aí, galera, quem perdeu o sinal, conecta de novo aí. Vambora, como é que tá no Face? Vamos compartilhar. Vamos aqui compartilhar tá o de Ferrari. A Voz do Povo, o melhor programa, o Thiago. Compartilhar a Voz do Povo. Lá da época da TV Cultura. Show de bola, tá vendo? O pessoal vai lembrando, né? Bacana, né? Mas tem isso, né, cara? Também, Marcelo. Eu comecei no rádio em 90, né? Nossa, rapaz. Comecei no rádio na própria Azul em 90. 2000, 2010, 30. 2020, 40 anos, cara. 40 anos? 90, 2000, 2010, 30. 2020. Caramba! 40 não é? 40 anos, é isso? Não, 1990. 90, 22, pô. 90 e agora? 32 anos. 32 anos. 32 anos, cara. Caramba, hein? 32 anos. Tempo, né? É tempo. E eu acho que te dá o gabarito, né? Que nem na área do marketing político. Quantas figuras, porque são figuras, né? São personagens, né? Que você entrevistou ao longo desses 32 anos aí. E eu acho que isso te deu um gabarito para quando você encontrar você lembra, esse cara que tem o perfil do fulano lá das antigas e tal, aí você vai ajustando o cara para melhorar. É que assim, as pessoas, elas veem algumas reportagens minhas e elas entendem que até pelo estilo polêmico, o Marcelo Hartmann, ele é só um repórter que, por exemplo, eu vou lá e sirvo não para construir, eu sirvo para destruir a imagem de alguém. E as pessoas que eu passei, os meus clientes que trabalharam comigo na política, eu virei um contador de histórias da vida deles. Porque não é só preparar o cliente, o candidato, potencializar ele. Teve situações, por exemplo, o próprio Samuca lá, o ex-prefeito de Volta Redonda, por exemplo, ele foi para o segundo turno numa campanha lá em Volta Redonda, e aí as pessoas falavam assim, esse Samuca nem é daqui, nem conhece Volta Redonda, porque ele tinha um cargo de contador em Brasília, e ganhava muito bem, inclusive, né? Então ele nascido da família em Volta Redonda, mas ele tinha o cargo dele em Brasília como contador, e passando num concurso, inclusive, tal. Certo. E os adversários começavam a dizer no segundo turno, tá vendo? O Samuca aí nem é daqui, não conhece nada, novo, inexperiente, tal. Cara. Na hora eu falei assim para ele assim, nós tivemos uma ideia, eu falei assim, Samuca, eu vou começar a gravar vídeos com você, contando a sua história de vida aqui em Volta Redonda. Então eu chegava, por exemplo, tem todos esses vídeos gravados, eu chegava, por exemplo, aqui foi onde Samuca cresceu, jogou bola. Naquela época,
era bem diferente, né, Samuca? Conta pra gente. Levava ele em outro lugar. Aqui foi o primeiro emprego. E esse banco aqui que você foi o primeiro beijo na sua esposa, tal, tal, tal. As pessoas começavam, olha a tacada, estratégia de marketing. Estratégia de marketing. Né? Eu colocava na cabeça das pessoas, estão falando besteira, estão falando que não é daqui, mas o cara tem toda uma história de vida aqui, né? Sim. E foram muitas, assim, muitas tacadas no sentido de contar a história das pessoas. Né? Construir, né? Construir a história das pessoas, mostrar a história da vida delas. E muitas impactaram a ponto de alguns chegarem a dizer, por exemplo, eu tenho um amigo, hoje é um grande amigo, né? Foi prefeito de Torrinha, e na última semana da campanha Pau a Pau, nós soltamos um vídeo, eu entrevistando ele, falando um pouco da vida dele. Levei ele num local, inclusive, que ele se emocionou, porque foi onde ele perdeu o pai num acidente, quando era criança, e aquele vídeo comoveu a cidade toda, uma cidade menor, não imagina, a cidade toda viu o vídeo, né? E foi determinante naquela última semana para que ele pudesse, ele fala para mim até hoje, fala que aquele vídeo foi determinante, as pessoas conheceram melhor a minha história, se sensibilizaram com a minha história, né? Desde criança tendo que me virar sozinho, sem o pai, viram o quanto que ele era lutador, batalhador, e acabou ganhando a eleição. Então, assim, foram muitas estratégias, histórias, de um lado que é fora do microfone, né? Fora desse Marcelo, que aqui na região as pessoas conhecem. E quem conhece mais esse Marcelo, consultor político, que trabalha com consultoria de marketing, estratégia de comunicação, são as pessoas mais distantes aqui. Sim. As pessoas daqui têm pouca oportunidade, elas não enxergam esse Marcelo. Enxergam o Marcelo porra louca, bocudo, do rádio, né? É esse Marcelo que as pessoas constroem. Mas se você fosse lá para Volta Redonda, as pessoas, tudo bem que minha paixão pelo rádio era tamanha que eu peguei jogos lá para narrar. Fiz Vasco, fiz Flamengo, fiz Fluminense, fiz Botafogo, fiz Volta Redonda, fiz jogos lá para algumas rádios como o Free lá. Que eles descobriram que eu estava lá, que eu trabalhava em rádio, não tinha como trabalhar no jornalismo de Volta Redonda, porque eu estava aliado ao prefeito, seria uma incoerência muito grande. Com certeza. E fui narrar jogos de futebol lá em Volta Redonda, né? Mas, olha que bacana, eu, juntamente com o período que eu estive lá, as pessoas não me conheciam como Marcelo, jornalista polêmico, que as pessoas conhecem aqui, me conhecia como o consultor político. Eu conversava com as pessoas, me pediam opinião, às vezes até vereadores que eram opositores ao prefeito da cidade que eu estava junto, mas que me respeitavam enquanto consultor político, bacana. O cara que dava ideias, que construía. Legal, praticamente, né? Uma variante, né? Uma variante. Marcelo, você consegue narrar ao vivo aqui agora o que está acontecendo aí? Rapaz, tipo assim, uma brincadeira aqui, sei lá, distrair. Consigo. Narrar aqui? Agora aqui, olhando aí, Então deixa eu ver aqui quem é que vai bater o pênalti pro Corinthians. Está tendo a disputa de pênaltis, viu, gente? Nesse momento, Corinthians e Guarani disputando o pênalti. O goleirão do Bugre está lá no canto, né? Vamos ver quem que vai bater o pênalti agora, né? Deixa eu só ver aqui que a imagem está meio distorcida. Me parece, pela minha imagem, que está muito pequenininha aqui para mim, parece que é o João Vitor, o zagueiro do Corinthians, que vai bater. Prepara João Vitor para a cobrança. Pode sair o gol do Corinthians. Bateu pro gol. Gol! Gol! É do Corinthians! João Vitor faz a alegria, faz a festa da torcida corintiana. Olha a massa alvinegra comemorando. Bonito, pra animar a festa, pra levantar a torcida do Timão. João Vitor é o nome dele. Ele não perdoa a mata. Gol do Corinthians! Caramba, contratado. É uma aula, cara. É uma aula. É um improviso, hein? Isso aqui é. Imagina ali no calor, preparando para um jogo, uma transmissão esportiva, né? Foi aqui o calor. Legal demais. A torcida, volta, legal demais. Pô, parabéns, cara. Que bacana. Legal, show de bola. Pô, tá até tremendo. E eu tô tremendo agora que eu tô tremendo como torcedor, né? Porque meu coração já tá ficando apavorado. Bate pênalti, não acaba o jogo, e veja a torcida, o semblante nervoso, todo mundo tá acertando, tá bom nas penalidades. Tá bem equilibrado também. Teve um jogo aí que passou todos, né, cara?
Depois começou de novo. Pô, aí acabou. verdade, o pessoal não Não tava lembro agora errando qual nada, né? foi. Por falar em, já que a gente passou pro futebol, que coisa triste, a Itália fora da Copa do Mundo de novo, hein, Denis? Perdeu? Ela tá fora, perdeu pra Macedônia hoje, Repescagem lá. É, já De tá novo. fora, sem nenhuma chance, mais um ano, mais um ano, né? sem a Itália. É ruim isso pro É futebol. ruim e ela foi Tá 5 a 5 recentemente o pênalti. campeã da Euro, né? Recentemente aí e fora da Copa. Olha Não, só mas como que é, né, a situação. Lá na Europa ela foi campeã, Então- jogando um grande futebol. Eu lembro, eu acompanhei alguns jogos da Euro e de repente vai para uma repescagem e fica fora. Doido. Macedônia jogou contra a Macedônia. Macedônia. Nossa, não tem tradição nenhuma, entendeu? Macedônia. Uma seleção É Macedônia. né? tetracampeã do mundo. Macedônia. É. Pra dar o quê, né, cara? Mas que da hora, cara. Pô, fantástico. essa Bacana, narração. vamos trazer, eu já falei pro Denis, Porra, hoje mas temos que legal fazer uma demais, narração cara. com jogos aqui pro Pô, SB legal 24 demais, horas e cara. tal, né? E já temos uma equipe formada aqui de futebol Legal aqui. demais. Comentarista, Comentarista. Já faz até a caricatura do Já Ele vou já fazer faz na as reportagens também. Pronto aí, já tá armada a equipe aqui. Ah, eu vou lá no campo lá. E aí, cara, você viu que tem um cara que bateu lá. É, foi ontem? Foi ontem, no jogo de ontem, não foi? Um cara brigou lá. Foi, né? Foi ontem mesmo. Você fala do Grêmio, né? No Ah, Grêmio, confusão que deu lá no Grenal. Deu lá, De novo, Não, né? nada. Teve esses tempos o jogo foi cancelado porque É, tacaram então, uma pedra na cabeça do. uma briga danada. Mas tô aqui, Denis, que se quiser perguntar, tô aqui preparado aqui. Não, Nervoso, é que mas nós estamos dando Vocês tempo estão pra dando você uma trégua ver. porque... Pega a água, Não, tá dando até uma trégua, exatamente. Estamos dando uma... Quer ou não, deixou a gente curioso também o resultado. Não, e aqui é assim. Rapaz, olha só. Ninguém erra pênalti aqui. É. Olha todo lá, mundo acertando. mais um convertido. E Mais um. é incrível, né? essas Mas outro coisas, né? dia passou todos. Acertando e perdendo, mas foi. Quando perdia. Eu não Sim. lembro agora qual jogo que Foi o cara. jogo, Mas eu vou foi, lembrar esse cara. jogo. Tinha coisa de 10, 12 pênaltis Foi, batidos foi. E ninguém perdia. Eu E assisti quando perdia, todo. Eu falei, mas caramba, não vai acabar esse jogo, cara. foi Atlético Mineiro e Flamengo. É, Verdade. isso mesmo. Foi Atlético Mineiro e Flamengo. Final da Supercopa do Brasil, né? Foi um jogaço e Foi o 2-2. E aí, o final, o Hulk É. fez. Aí pegaram no pé porque o Gabigol não quis bater o pênalti, né? Verdade. Que foi lá em Brasília esse Foi. jogo. Foi, cara. Nossa, foi mesmo. Nossa, eu falei, Caramba. caramba, não cabe esse negócio, cara. E aqui também tá do mesmo jeito. Tá Não no acaba mesmo de jeito pegada, nenhum. né? Mesmo pegada aí, ó. Viu, já que nós tá falando de paixão, além do Corinthians, você tem uma atração, assim, você morou lá um tempo no Rio, pro glorioso Botafogo, ou não? Ah, foi uma fase. Eu tive. Na verdade, eu aprendi que quem é Corinthians em todo lugar, né? Mas eu tinha uma fase, eu ganhei uma camiseta lá, uma camisa de um oficial de um botafoguense lá. Eu vesti, e na época fiz uma graça no meu Facebook também. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi a ser corintiano por causa de Sócrates, Zenon, Vladimir, Birubiru, aquela chamada democracia corintiana, né? E uma das grandes frustrações que eu tive foi não conhecer. Aí deu Corinthians, que sufoco, hein? Passou. Passou, o Cássio acabou catando Corinthians aqui. e São Paulo. Que sufoco, né? Corinthians e São Paulo. Na verdade, São Paulo tem a vantagem Tem a de vantagem. jogar em casa. Jogar em De casa. jogar em casa. Cássio Só acabou. Só que agora não é jogo único, né? Ou é ainda? É um jogo único. Um jogo. Só Então nós precisamos marcar um podcast Só a final que é desse 2. jogo aí. Oi? A final é 2 jogos. A final será 2 jogos. 2 jogos. É. Então, Corinthians Palmeiras agora e joga- Red Bull Bragantino e Corinthians e São Paulo. Nós podíamos No marcar, Morumbi. né? No Morumbi, o São Paulo com a vantagem agora de jogar em casa. É o Cássio que acabou fazendo a última defesa aqui Última do lance. defesa. Isso. Bom, agora eu tô mais tranquilo. Ô, tá Foi vitorioso. Obrigado. Ô, Isso tá, mesmo, não. hein? Meu pai do céu. Semana que vem, então, São Paulo e Corinthians. É. Domingão. Já Domingão domingão. já, agora domingão. já, daqui 2 Já é dias. rapidão, né? Pra acabar logo pra. Pra Logo, começar logo o Brasileirão tá aí Brasileirão também. Calendário apertado, né? Você já chegou aí lá no Itaquerão? Eu já passei lá, mas não consegui ainda Conseguiu. em dia de jogo. Já conheci o estádio, passei lá, tá? Fui acompanhando a construção. Quando eu ia para Volta Redonda também, às vezes passava por ali, né? Fazia o caminho e tal. Mas ainda não tive a oportunidade de ir em conhecer. nenhum jogo, né?
Bacana, mas tá com desejo, né? Ah, já tem que realizar em 2022, né? Precisa, né? Mas você falou realizei. além do Allianz? Foi em 2019, Dário Furlan, lembra? Ex-presidente do União, chamou eu para ir. Foi Palmeiras e Boca, 1-1. Eu vi essas fotos suas aí no Face. Quando você foi, 2019? Cara, mas é muito legal, né? 2019. É uma atmosfera totalmente diferente. A acústica, né? Dessas novas arenas aí é fantástica. Você se impressiona. Vale a pena, hein? O que você ia falar? Não, eu ia te perguntar que você falou, além da paixão, eu acho que você puxou mais alguma coisa. Do Botafogo lá. Ah, do Botafogo, tá. Tá, na paixão ainda que eu tenho uma foto sua, tá, isso, com a camisa do Na época de criança, agora é um novo rico, né, do futebol. Né? Na época de criança, eu gostava do Zico, porque tinha o Sócrates lá do Corinthians, tinha o Zico lá do Flamengo. São Paulo e eu tinha uma admiração muito grande pelo Flamengo, né? Mas o Botafogo foi uma graça, foi um momento ali só. É um clube muito simpático. Muito simpático, assim. O Botafogo é aquele time que ninguém tem bronca lá, né? A rivalidade maior é Vasco e Flamengo, como é Corinthians e Palmeiras aqui. Lá é Vasco e Flamengo, a rivalidade maior. O Fluminense é como se fosse ali o São Paulo, né? Inclusive são tricolores, né? Mas as torcidas até se parecem mesmo. E o Botafogo seria o Santos aqui, né? Se fosse fazer essa comparação. Mas é um clube muito simpático. O Botafogo tem a simpatia de muita gente lá. Eu acho que é meio que um segundo time de todo mundo lá, sabe? Todo mundo gosta do Botafogo. Gosta, né? Tem um carinho. Bacana, na época eu falei assim, se eu for pro Rio lá, pra Volta Redonda, se eu começar a falar que eu sou flamenguista, eu vou comprar um monte de briga com os vascaínos. Se eu for puxar pro Vasco, vão falar que eu vou comprar briga com os flamenguistas. Eu falei, vou pegar aqui o time mais simpático, né? Que não tem tanta rejeição. Eu falei, chega de ter rejeição na minha vida. Eu preciso aqui tentar ser mais tranquilo com todo mundo, né? Foi esperto, né? Pegou o Botafogo lá. Mas depois, amanhã, faz um corte da narração aí. Não, vamos soltar. Mas a gente vai caprichar mais. Vamos fazer outras vezes aqui. A gente vai mais bem produzida, mais pensando no jogo, né? Que aqui a gente tava ali torcendo com o meu coração, né? E se fosse ali um pênalti do Palmeiras, do São Paulo, seria narrado da mesma forma. Isso é legal. Eu cheguei uma época a ser repórter de campo, pela transmissão da Rádio Azul mesmo. Eu lembro que foi aquele jogo com o São Paulo, com os gols do Raí lá, depois ganhou no segundo, estava lá no segundo jogo, São Paulo se consagrou campeão em cima do Corinthians. Sim. E aí as pessoas falavam, nossa, cara, você é corintiano mesmo? Eu falei assim, por quê, né? Mas, não, pô, você transmitiu a emoção ali dos jogadores do São Paulo em campo. Nossa, parecia que você era São Paulino. Então isso eu levo muito... Quando eu tô naquele momento que eu estava narrando o pênalti do Corinthians ali, eu esqueço da paixão de torcedor e eu levo muito a sério isso, sabe? Então, se um dia você me ver narrando um jogo do Palmeiras, do São Paulo, você vai falar, pô, aquilo que você falou é verdade mesmo. O rádio tem isso, né? De levar a emoção, né? Porque a pessoa tá imaginando ali através da sua voz. É claro que eu tava aqui com o meu coraçãozinho sofrendo, vendo os pênaltis e tal, tava aqui, mas o trabalho profissional a gente diferencia isso, né? Bacana. Porque tem uns que não diferencia não, né? Você vê que o gol, se é o time dele, o gol fica longe. Quando é o outro... Não pode, né, ser isso, né? Eu tenho que entender, se eu estiver narrando um jogo do Palmeiras, tem ali os palmeirenses apaixonados que querem sentir aquela emoção do outro lado, né? Isso que é legal. Quebra tudo, Verdão! Flávio de Camargo tá mandando aqui, ó, só amigos hoje aí. Ei, Flávio. Tem que trazer o Flávio uma hora aqui, porque eu acompanhei. Vamos fazer uma dobradinha. Eu acompanhei o dia que ele esteve. Pô, puta aula que seria. Eu acompanhei o dia que ele esteve aqui e tive a oportunidade de parar, assim, com o tempo. Até porque eu sou fã do Flávio e a gente criou um vínculo, na época que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, um vínculo profissional muito grande e um relacionamento de amizade mesmo, né? E o Flávio é uma daquelas pessoas que eu lembro, quando eu lembro dele, vejo o número no WhatsApp, pô, é um cara que eu queria estar mais próximo, mas que devido à correria dele, devido à minha, né, os caminhos muitas vezes meu e dele, ele foi para um lado, eu fui para outro, a gente se distanciou muito, mas ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Eu me lembro, nunca esqueço disso, eu passei por um tumor
na cabeça em 2010. Passei por uma cirurgia muito delicada. Eu perdi a audição desse lado. Eu não escuto nada desse meu lado esquerdo. Nada. Escuto só por aqui. E foi uma cirurgia muito delicada. Um tumor benigno, graças a Deus, mas que era uma cirurgia muito delicada porque abria a cabeça. Até eu deixo o cabelo um pouco meio esconder aqui, porque aqui tem, né? É meio que Cicatriz. a cicatriz, e meio que afundadinho mesmo, que tem um buraquinho aqui. Eu deixo o cabelo para poder esconder, né? Porque às vezes vai numa câmera e tal, aparece. E eu nunca esqueci uma mensagem que o Flávio de Camargo, quando eu estava me recuperando, que a recuperação foi muito complicada, eu sofri muito, porque uma cirurgia que você dá 43 pontos na cabeça, imagina. Fiquei parecendo um Frankenstein, cara inchado, rosto inchado, cabelo raspado, tudo tal. E eu nunca me esqueci. Uma vez o Flávio Camargo me mandou uma mensagem e... Nessa época vocês trabalhavam juntos, né? Eu acho que em 2010 já não mais. Já não mais? Não, eu acho que ele... eu trabalhava assim, porque depois de um tempo eu voltei na Santa Bárbara FM e tal. Sim, sim. E eu sei que eu lembro que quando eu estava me recuperando, ele começou a me mandar várias mensagens e tal. E ele, numa das frases dele, ele falou assim: cara, como é que você tá? Eu falei: pô, Flávio, estou me recuperando, não está sendo fácil, está sendo difícil, complicado, é uma recuperação difícil e tal. Ele falou para mim assim: cara, nem eu sabia o quanto que eu gostava de você. De preocupação que ele estava do outro lado, querendo saber, que eu desse notícia. Eu nunca esqueço essa frase que ele falou para mim. Ele falou assim: ó, nem eu sabia o quanto que eu gostava de você, cara. Recupere logo, volte logo, né? É muito legal isso, né? Bacana, né? É aquele tipo de... O Flávio é o tipo daquela pessoa que eu posso ficar 5 anos, 10 anos sem ver ele. O dia que eu encontrar ele, vai parecer que a gente se fala todo dia. Isso Porque vai ter assunto, vai ter sintonia, vai ter papo, vai ter amizade, vai ter, sabe, respeito. Verdadeiro, né? E muitas vezes com ideias totalmente diferentes da minha e da dele, até na política. Mas assim, muito respeito. É um cara que... Esse é o cara que ele pode pensar ideologicamente muito diferente de mim, o oposto. Mas eu vou conseguir sentar com ele e trocar ideia. E ele vai, muitas coisas ele vai falar: pô, você tem razão nisso. Outras coisas eu vou falar para ele: pô, você tá certo nisso. Então é um cara que eu fico 2, 3, 4, 5 anos sem ver. Quando eu vejo, parece que a gente fala todo dia, porque existe uma afinidade, é legal isso, né? Eu tenho um carinho mesmo por ele. São poucos também essa afinidade, né, cara? Você lembra uma vez que lá na Fazenda Galvão você foi dar uma entrevista e tava a dupla Durval e Davi. Sim, né? O Flávio me levou lá. Tava lá e até na época eu lembro, eu fiquei ali filmando, né? Eu não ficava muito nos microfones, ficava no bastidor. Até para observar, para quando eu achar que eu estava pronto, surgir, né? E eu, graças a Deus, eu tive bons professores, né? Hoje tá uma eu lembro aqui, hein? Hoje tá porque vai ter um contraponto em breve. Mas eu lembro o começo do Denis. E ele não está sendo hipócrita. Ele era mesmo um observador mesmo, né? E não tem nada demais dizer, não é que eu sou melhor ou que ele é melhor. É só ele dizer: Marcelo, você tem mais experiência no meio, porque você está há tantos anos, o Flávio de Camargo está há tantos anos. E não tem problema nenhum ele falar que ele é de uma geração mais nova, né? E eu acompanhei, inclusive, esse início do Dance. E eu lembro na época você lá sendo entrevistado, falou: né, você tá me dando uma oportunidade que muitos não me deram de falar, né? Que na época você estava afastado da mídia e tal, falar, dar o espaço para mim ter uma voz, né? Ele defendeu tanto o povo com a voz, defende, né, com a voz do povo, e na época as mídias fugiam dele também, não só os políticos em si, né, mas as mídias também. E o Flávio na época lá, a gente, né, o SB, deu a voz para ele, né? Ele desabafou bastante. Tem essa entrevista no YouTube. Até hoje no YouTube, né, gravada e tal. E foi realmente, o Flávio, ele tem muito essa percepção, ele tem muito essa visão, né? E de tipo assim, poxa, o camarada lá, ele é bom, tá esquecido. E na época é uma grande realidade. Eu acho que nenhuma emissora na região, porque criou esse estigma. Sim. Do polêmico, do bocudo, do que briga com todo mundo, do porra louca, sabe? É isso daí mesmo que criou. Do chato, o cara que ninguém gosta, o meio não gosta, porque
é um cara que critica tudo, tal. Mas o Flávio é um cara que ele conhecia. Ele, na prática, quando ele estava perto de mim, ele falava, cara, eu te admiro, você é um baita de um profissional, as pessoas às vezes não te compreendem, né? E realmente, você lembrou, foi uma época que vocês acabaram me dando mesmo uma oportunidade muito interessante para a gente poder falar Foi 13, falar 14, um pouco da experiência. Faz tempo já. Faz tempo, né? Mas o dia que ele teve aqui também foi uma aula. Como tá sendo hoje também aqui, né? Não, claro. Uma aula. Nossa, ele... Ô Marcelo, conte um causo, né? Porque eu tenho certeza que são vários, né? Dessas épocas. Aí, não sei se você quer entrar Lembra de uma aí, lembra de um caos. Eu tenho certeza que tem vários, inclusive que eu não saiba, né? Aí você quer uma história engraçada do rádio, você quer uma polêmica, política. Ou uma polêmica política. Fica à vontade. Mas você que escolhe aí o que você falar. Fala, não, conta uma polêmica política. Fala assim, ó, o cara tem um cardápio, irmão. Essa página, polêmica política. Essa página, comédia... Pode ser um caos engraçado, vai, para pegar um pouco mais leve. Engraçado, cara, engraçado. Eu já contei, né, que um dos micos que eu paguei no rádio. Micos? Micos. Micão mesmo, assim, que eu fiquei depois. Eu era repórter de campo. O Baquim Júnior era narrador. O Walter Bartos era comentarista. Olha. O Mauro Girardi era o plantão esportivo. Nós trabalhamos nessa época a cobertura pela FM Notícias americana. O jogo era Guarani e Rio Branco, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Campinas. O técnico do Guarani era o Pepe, glorioso Pepe. Ex-Santos, Pelé, Pepe, papapá. E o técnico do Guarani era o Pepe. No intervalo, o jogo, eu não me recordo quanto que estava o jogo naquele momento, mas estava muito complicado, para os dois lados. Não vou lembrar o resultado do intervalo. Mas durante a minha saída, quando eu fui em direção ao Pepe, eu conversei, e aí, Pepe, o que você está achando do jogo, tá difícil? Tá bom, vamos tentar equilibrar, conversar com a equipe, para a gente voltar no segundo tempo melhor, tal. E quando eu tirei o microfone do Pepe, eu falei, este foi o saudoso Pepe, falando no microfone da FM Notícias. O Baquim começou a dar risada, o Walter Bartos começou a dar risada, e eu não entendia na hora. Mas por quê? A palavra que eu estava querendo achar naquele momento era essa, glorioso. Falar das glórias, lembrar das glórias do Pepe. E na hora não me veio a palavra glorioso e eu... Este foi o saudoso Pepe falando no microfone da FM Notícia, Baquim. E o Baquim... Aí o Walter Bartos, Marcelo acaba de assassinar nesse momento Pepe. Esse foi um micão, que eu me lembro que eu nunca e ele esqueci. Tá vivo até hoje. Glorioso. Tá vivo até hoje, glorioso Pepe. Cara, que legal. E ele olhou para mim, arregalou assim os olhos assim, né? E eu fui saindo. E na hora eu não me toquei. Achei que eu tinha achado uma palavra idêntica para poder substituir a do glorioso. E eu falei, putz, saudoso aí. Nunca mais esqueci, né? Nunca mais esqueci. Então, quer dizer, esse foi uma parte engraçada, mas que foi um micão no rádio que eu paguei, como repórter de campo. Na época da FM Notícias, não, da Santa Bárbara FM, que eu fazia o mesmo programa da Voz do Povo, estava se discutindo uma votação que os vereadores acabaram sendo contrários ao que o prefeito tinha solicitado, e eu estava fazendo um comentário, falando, olha, esses vereadores da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara, eles votam, não é porque eles querem o bem da cidade, eles votam contra o prefeito por uma politicagem, por simplesmente votar ser do contra, porque é do contra, tem que ser do contra. Esses vereadores aqui, que eu vou falar agora, votaram contra o povo nesse projeto. Porque na ânsia de prejudicar o prefeito, eles não prejudicaram o prefeito, prejudicaram a cidade. E fui falando. E o pessoal lá da Câmara ouvia o meu programa todos os dias, lá na hora do almoço, ficava atento, todo mundo ouvindo lá os vereadores. E aí, rapaz, eles estavam ouvindo, depois eu fiquei sabendo da história, eles estavam ouvindo lá na sessão da Câmara de Santa Bárbara e aí começaram, vai lá, você não é, vai lá, ele tá falando que nós votamos contra o povo, vai lá no estúdio
Não, vai você, vai você, vai você. Aí começaram a instigar o Carlão. Carlão motorista. Carlão motorista. Vai lá, Carlão, eu vou mesmo, porque não pode esse negócio, eu vou lá, tal. E o Carlão, na hora do meu editorial, chegou lá, apareceu de frente no estúdio. Aí eu falei assim, ó, inclusive, tá aqui o vereador Carlão. Na hora para abrir espaço. Nesse ponto eu sempre fui de abrir espaço, porque eu queria o contraponto mesmo, né? Legal. Tá aqui o vereador, já a hora que eu olhei ele, já chegou lá, eu falei, tá aqui o vereador Carlão. Carlão, por favor, entra aqui no estúdio. Eu sei que o senhor vai vir aqui para debater comigo, a gente quer isso mesmo. Que o senhor fale, que o senhor se posicione. Eu disse aqui os nomes dos vereadores que votaram contra o povo e o senhor é um deles, seu Carlão. E agora eu vou abrir espaço para o senhor falar. Ele começou daquele jeito, né? Boa tarde, Marcelo. Olha, Marcelo, primeiro eu quero parabenizar o seu programa. Você é um líder de audiência na nossa cidade. E parabéns pelo programa de prestação de serviço. Jesus te ama e eu também. Isso aqui é uma aula, cara. E foi, né? E aí eu falei, mas tá bom, Carlão, eu quero saber o seguinte, o povo quer saber, Carlão. Por que o senhor votou contra o projeto, Carlão? Olha, Marcelo, eu preciso esclarecer aí ao seu ouvinte que eu na verdade, eu votei contra, mas você tem que entender que eu já era voto vencido. Se mesmo eu votando da outra forma, o projeto não passaria, eu era voto vencido. Eu dei um murro na mesa. Para, vereador! O senhor é Maria, vai com as outras. O senhor não tem opinião própria. Onde já se viu o senhor vir falar aqui que o senhor votou porque o senhor era a minoria, porque o projeto não ia passar, vereador? Cara! Não, papá saiu muito chateado. E eu gosto da pessoa do Carlão. Anos mais tarde, olha que coisa engraçada. Eu estava num restaurante em Americana assistindo um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Tava eu e o Carlão do lado, vestido de verde e amarelo. A gente se encontrou lá no restaurante, ele estava com a patota dele, eu com a minha. Comemoramos juntos o jogo do Brasil. O Carlão é uma figura humana. Gente boa. Gente boa, não tem nada contra. Mas é uma figura política. Porque foi um momento. Rapaz, saiu nota no jornal no outro dia, no diário, o bate-boca que eu tive com ele ali e tal. Mas foi muito impulsivo da minha parte. Eu não aguentei, na hora de um murro na mesa assim. Para, vereador, o senhor é Maria, vai com as outras. Ele regalou um olho assim. A alma dele saiu e voltou. Ô, louco, meu, ô, louco. Você vê, é um vereador que teve uma trajetória, a gente tem que respeitar a história dele. Há tantos anos, eu vi ele falando nessa última sessão, estou há tantos anos, não sei, mais de 30 anos como vereador aqui, 17 anos, coisa assim. Muitos mandatos. Muito mais de 17, tal, estou aqui há tantos anos, tal. Quer dizer, ele continuou se elegendo, né? Continuou mostrando o trabalho dele, teve o eleitorado dele, então, quer dizer, a gente tem que respeitar. Esse lado eu aprendi, talvez, com a minha experiência, a dimensionar melhor, entendeu? Compreender melhor, entendeu? Pô, o cara tem o eleitorado dele, tem a força dele, tem o trabalho dele, não é tudo que ele faz também que eu critiquei ele naquele Essa história eu não sabia. Né? Foi muito engraçado. Agora... Hoje eu paro para lembrar e depois a gente ficou amigo. Ficou amigo, eu e o Carlão, comemorando o jogo de Copa do Mundo junto. Hoje a gente vê, ele brinca. Mas você fala das pessoas que de repente apanharam e lembraram, com certeza eu acho que ele lembra. Quando ele me lembra daquela cena. Passa o fio. Que a gente teve no rádio, né? Ô Marcelo, você fez eu lembrar. Eu já ouvi essa história, mas eu acho legal também você comentar. Você teve uma entrevista com o Paulo Maluf. Olha só. Ouça essa história, cara. Demais. Essa também foi uma das histórias incríveis também, né? E que eu acho que cabe bem para esse tipo de programa que a gente está aqui. Eu estava na Rádio Clube, que hoje é Rádio Clube, também era Rádio Você na época, apresentando a Voz do Povo. O João Tavares, malufista de Americana, roxo, falou: você quer entrevistar o Maluf? Eu vou ajeitar para você. Eu falei: opa! Maluf é sempre bom entrevistar porque dá ibope, né? O homem fala inteligente e dá repercussão. É bom entrevistar o Maluf, né? E ele falou: não, ele vai participar ao vivo com você hoje por telefone. Ele estava no telefone participando. Ô, doutor Paulo, tudo bem? A gente fez a abertura. Muito bom, estamos recebendo o doutor Paulo hoje aqui no programa, participando. Papai não estava nem ao vivo, estava por telefone. Aí, conversa vai, surgem algumas perguntas, as respostas, tal. E eu falei: eu vou dar uma pimentada aqui no homem. Jogar uma pimenta para a entrevista, dar uma...
Eu falei assim, doutor Paulo, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, pois não, meu amigo Marcelo, você pode perguntar o que você quiser. Imita, cara. Eu falei assim, doutor Paulo, o negócio é o seguinte, eu desde quando eu me conheço por gente, lógico que eu preparei todo o terreno antes. Desde quando eu me conheço por gente, eu praticamente... minha mãe, quando ficou grávida de mim, ela morava em São Paulo, na capital. Embora eu sou nascido em Rio Claro. Meus pais são malufistas, doutor Paulo. Porque eles reconhecem que o senhor foi um grande governador do estado e que o senhor fez muita coisa pelo estado de São Paulo. Mas desde criança, doutor Paulo, eu ouço falar isso e eu vou ter que te perguntar. Pode perguntar, Marcelo, com uma lupa não tem segredo. Eu falei, doutor Paulo, o senhor é ladrão? Porque, doutor Paulo, não, antes do senhor responder, eu ouço dizer esse negócio, Maluf rouba, mas faz. E desde criança eu aprendi a ouvir isso, Maluf rouba, mas faz. O senhor é ladrão, doutor Paulo? Rapaz do céu, que a resposta do homem foi uma coisa assim, de maestria, que só mesmo Paulo Maluf poderia responder e ter a sagacidade naquele momento de poder virar e inverter a situação. Meu amigo Marcelo, antes de responder a sua pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa, você é viado? Eu fiquei com a cara sempre... Não, doutor Paulo, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo perguntar. Não. Marcelo, você é viado? Eu falei, não, doutor Paulo. Mas então, Marcelo, me falaram que esta noite viram você aí andando com um negão na rua. Falando isso. Falaram isso, Marcelo. Está ao vivo, o programa está ao vivo. Falaram que viram você andando aí com um negão na rua. Marcelo, é assim, Marcelo. As pessoas falam, mas não provam. Da mesma forma que falam de você, falam que Maluf rouba, mas até hoje nunca tiveram prova nenhuma contra Maluf, Marcelo. Olha a sagacidade naquele momento. E o Maluf tinha uma coisa interessante. Fantástico. Quem já entrevistou o Maluf sabe. Se ele chegasse aqui, ele sabia o seu nome, ele sabia da Mayra, sabia do dele, sabia meu. Podia passar 20, 30 anos, ele ia te encontrar na rua, ele ia falar o seu nome. Nunca nenhum político teve a capacidade de nunca provaram nada dele, né, cara? Cara, caiu a casinha, mas se a gente comparar com os políticos atuais, eu costumo dizer que o Maluf estava fazendo até coroinha, né? Pegaram algumas coisas, ele estava recentemente, né? Inclusive sem poder dar entrevista, respondendo por processo e tal. Mas, camarada, com tanta roubalheira que nós já vimos nesses últimos anos, olha... Coisa, né? Maluf, a gente brinca até que serve para ser coroinha desse povo aí, né? Essa história é bacana, aí, tá vendo? A invertida que deu nele. Não, ele deu uma invertida. Você é viado, Marcelo. Não, então, mas eu ouço falar, tá vendo? Você ouve, mas nunca ninguém provou nada contra o Dr. Paulo. Dr. Paulo, maluco. E é isso aí. O cara mais chato que eu já entrevistei, Mário Covas. Não gostava de entrevistar o Mário Covas. Muito sarcástico, muito irônico. Ele no meio de uma coletiva, ele zombava da sua cara e dava aquelas risadas, zombando da sua pergunta. Ele tirava totalmente a sua concentração. Nunca gostei de entrevistar, com todo respeito à história do Mário Covas, do que foi o Mário Covas. Eu sei que tem muita gente que tem ele, inclusive, como uma referência política e tal. Tivemos recentemente na perda lamentável do Bruno Covas, né? Do Neto, né? Tal, enfim, mas era um cara horrível de entrevistar. Você ia no meio de uma coletiva, toda a pergunta que você fazia, se saísse um pouquinho fora, dentro daquilo que ele queria que você perguntasse, ele zombava, ele tirava um sarrinho de você, entendeu? Sabe? E completamente derrubava você. E respondia com ironia, né? Então ele era... inteligente pra caramba. Muita ironia, assim. Irônico, né? Ele sabia tirar totalmente você fora, assim, do seu eixo para você perguntar. Eu odiava, até porque eu era mais inexperiente também, né? Naquela época que eu saía como repórter para entrevistar o governador Mário Covas quando ele vinha aqui para nossa região, né? Ô Marcelo, e aquele... Eu tô cortando você hoje, né, irmão? Não, manda bala. E aquele político que não responde nada que você pergunta? Que foge. Que foge, cara. É complicado, né? Complicado, e já aconteceram momentos de eu falar, o senhor não está respondendo a pergunta. Já respondeu. O senhor não está respondendo a pergunta. Você perguntar e o cara
enrolar, correr, falar do que ele quer falar. Eu tô passando por um. Eu vou falar, vai. Eu tô passando por um processo atual de uma entrevista que era para ter acontecido na rádio e não aconteceu. Nesse atual momento da minha fase. Que foi, e eu vou citar o nome dele porque ele me procurou. Não, nós não o procuramos, que foi o Padre Leandro. Padre Leandro, de Americana, né? Que é acusado, as acusações são gravíssimas, de casos de pedofilia, embora o processo ainda ele não foi julgado, né? E todas as pessoas eu entendo que enquanto não há um julgamento definitivo, merecem e podem serem ouvidas. Recentemente o Padre Leandro me procurou querendo ir ao programa Voz do Povo. Eu levei o caso à direção da rádio, num primeiro momento, não é bom para a imagem da rádio trazer o padre aqui nesse momento, vamos aguardar mais um pouco, tal, as investigações. Eu consegui mudar o posicionamento da rádio e achar que seria importante. Quando nós marcamos a entrevista, que era para acontecer nessa última segunda-feira, que ele confirmou presença, sim, por volta de 8 e pouco da manhã, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele não poderia comparecer ao programa, porque ele estava com a mãe, acompanhando a mãe num exame. Ok, eu desejei melhoras para a mãe, desejo aí que ela se recupere, bom exame para a mãe, e a gente marca uma nova data. certo. Passou 2, 3 dias, ele não mais me procurou. E ontem eu dei uma cutucada. Padre, o senhor desistiu de falar com a Rádio Azul no programa Voz do Povo? Ele falou assim, desistir jamais. Eu falei, pois então, nós estamos aguardando o senhor marcar uma nova data. Pode ser amanhã? O amanhã era hoje, quinta-feira. Pode, padre. Então, por favor, você me envie as perguntas que você vai fazer para mim. Eu falei, não tem cabimento um negócio desse. Até porque as minhas perguntas se baseiam na forma do que o senhor vai responder num caso como esse, de tamanha gravidade. Claro que será tratado, e se for ainda ao programa, será tratado com respeito, como todo mundo. Claro. Né? Não vou lá arrebentar com ele no programa, não é essa a ideia, não é esse o objetivo. Mas não tem cabimento. Né? Ele me procurou, ele procurou a emissora, pediu um espaço, nós damos o espaço, estava agendado para segunda-feira, ele não vai no programa, e aí deu a justificativa, ok, vamos acreditar, né, que seja verdadeira a sua justificativa. Aí eu faço novamente o convite, ele pede para que eu envie as perguntas do que eu vou perguntar. Não tem sentido uma entrevista como essa ser robotizada, ser engessada, não tem cabimento um negócio desse. Não é nem seu perfil profissional. Não tem. Denis, Câmara, não cabe, porque assim, o que eu vou dizer numa entrevista dessa? Estamos aqui recebendo o Padre Leandro acusado num processo de pedofilia, isso. O Padre Leandro está aqui para alegar a sua inocência, está aqui com documentos em mãos para comprovar o que ele está dizendo, eu vou dar espaço para ele. Dependendo do que ele vai falando, eu vou perguntando. Eu não preparei perguntas. Olha, Padre Leandro, peraí que eu vou preparar as perguntas aqui. Aí o senhor, ele falou que ia ver, inclusive, até com o conselho sacerdotal, para ver se... Cara, já melou a entrevista, não tem entrevista. Você está entendendo? Então, esse é um posicionamento que não tem como, não vai dar liga. Não vai dar certo. Não. Ele já foi em outras emissoras, já respondeu, e respeito os profissionais que o entrevistaram, que tiveram a oportunidade de entrevistar, mas comigo não funciona assim. Talvez alguém avisou ele, né? Falou, o senhor vai lá, se prepare, né? Que o negócio lá é diferente, tal. Ok, é um direito dele, é um direito ele não querer dar mais entrevista, se ele não quiser se manifestar, mas, camarada, ele me procurou. Ele pegou o contato meu lá na rádio, um colega nosso lá, e ele me procurou e pediu espaço, eu dei espaço. E, de repente, em uma semana, mudou o pensamento dele. Me parece que ele não quer mais falar comigo. Passe bem, obrigado, fique lá no seu canto, tentando provar a sua inocência. E se não provar a inocência,
Espero que ele seja punido, caso se confirme todas as denúncias, que seja punido, que é o que ele e tantos outros que vivenciam essa situação merecem, que se faça justiça nesse caso. E se ele for inocente também, que ele consiga provar essa inocência na justiça e seguir mais. Né? Recentemente o Papa exonerou ele de padre. Né? Aliás, nem sei, é uma das perguntas que eu ia fazer para ele, inclusive. O senhor se intitula Padre Leandro, eu devo continuar lhe chamando de padre? O senhor é padre ainda? O senhor se considera padre, uma vez que o próprio Papa exonerou? Aí, Padre Leandro, o senhor quer saber das perguntas? Já tem uma aí que eu já ia fazer, que o senhor poder, de repente, me procurar e conversar com a gente na Voz do Povo. Tá aí uma pergunta. O senhor quer que eu continue chamando o senhor de padre? Tá certo. Ô Marcelo, vamos fazer um bate-bola rapidão aqui. Você tem alguma pergunta? Não, eu já te cortei umas partes de vezes. Não, tem até a ver com o comentário que o Thiago fez aqui do cenário político nosso regional. Uhum. Santa Bárbara, desde a época do Zé Maria lá, que foi eleito deputado, depois voltou, né, para disputar, abandonou lá e voltou para disputar a eleição, acabou ganhando. Né? Mas desde então há essa mística também que Santa Bárbara não tem deputado. Não consegue mais eleger um representante. Temos vários nomes aí surgindo, pré-candidatos. Eu já entrevistei. Situações americanas eleger 3 e Santa Bárbara ficar sem nenhum. Nenhum, exatamente. E você acha que essa eleição 2022, a gente já falou um pouco da polarização nacional, mas do nosso nível aqui, da nossa região, aliás. Você acha que Santa Bárbara agora tem a oportunidade real, se o povo, né, acreditar, de fazer pelo menos um, ou federal ou estadual? Primeiro a gente precisa dar uma chacoalhada na população barbarense da nossa região. Nós precisamos entender, está todo mundo aí metido a entender de política, que sabe de política, e as pessoas nem sabem o quanto que é importante eleger um representante da sua cidade, da sua região. Inclusive, eu defendo que nesse tipo de eleição, o voto deveria ser distrital. Distrital. Você tem a oportunidade de escolher os seus representantes da sua região. Fico indignado quando eu vejo as pessoas votando nos tiriricas da vida, nos russomanos da vida, nos Eduardos Bolsonaros da vida, e todos, esquerda, direita, distantes da gente, que mal sabem onde está a nossa cidade. Né? Recentemente, o senhor Eduardo Bolsonaro veio para Santa Bárbara, a convite do vereador bolsonarista da Câmara de Santa Bárbara, que lhe dá o apoio, mas não é o camarada que todos os problemas que nós tivemos aqui, ele vai ficar acompanhando diariamente, você sabe disso. Mesmo o Felipe Corá, sendo o vereador que se intitula amigo dele, não vai conseguir ter esse acesso para ficar levando toda hora uma demanda de Santa Bárbara do Oeste. E assim serve para o seu Eduardo Bolsonaro e serve para tantos outros nomes mais consagrados aí. Se você pegar para puxar a última eleição, Sérgio Reis, Frota, Alexandre Frota, e tantos outros que a gente poderia citar. Aí, né? Demais. Nomes aí que, infelizmente, não estão preocupados de entender o contexto, a nossa realidade, os nossos problemas, enfim, isso é importante. A gente, numa pergunta como essa, sempre tem a oportunidade de responder. Em relação, se você me perguntar nomes, Marcelo, a gente quer saber nomes que, com a sua experiência, com a sua bagagem política, você acha e vê com boas chances de serem aí os representantes de Santa Bárbara. Claro que teremos aqueles também que sabem que não serão eleitos, mas entram também com o objetivo deles, eu ia dizer aqui, para atrapalhar. Não, cada um tem as suas ideias, os seus conceitos, a sua consciência, né? E siga o seu caminho. Eu vejo 2 nomes hoje na política barbarense que podem ser uma grande e grata surpresa. Nessas eleições, representando de verdade a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. É o nome do Dr. José, por tudo que o Dr. José aconteceu com ele na última eleição. E aí, a estratégia do marketing político, a leitura do marketing político faz você entender, da consultoria política, faz você entender que nem todos que perdem.
muitas vezes é um salto e tanto para as pessoas. Eu cito aqui, por exemplo, Verdade. o nome do ex-prefeito de Americana, Diego Denadai, com tudo que ele fez depois, né? Mas quando o Diego teve uma votação esplendorosa para deputado, o potencializou a se tornar prefeito de Americana. Sim. Virou a grande bola da vez, virou uma sintonia na cidade, uma onda na cidade. Não, agora ele vai ser o prefeito da cidade. Depois, todas as besteiras que ele fez, o governo dele, como que ele prejudicou a cidade americana, é uma outra história, não é o que a gente vai tá respondendo agora. Mas era para ser um grande nome, né, da política nacional, inclusive, se soubesse ter um pouquinho de juízo e cabeça para trabalhar. Doutor José, a forma que ele perdeu a última eleição, com tudo que aconteceu, virou até, né, muitas vezes por conta daquela questão da rádio, né, até tentaram fazer um pouco de chacota, virou meme, se criou uma comoção por parte de muitas pessoas que são aqueles eleitorados do Dr. José e que só aí já se potencializam com uma grande força. Quantos votos teve o Dr. José? 38 mil, negócio assim. 38 mil pessoas indo lá votar no seu nominho, sem ter a estrutura que o outro lado tinha, né? Porque eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande pelo Rafael, prefeito de Santa Bárbara, mas não dá para a gente comparar aqui o que o Rafael tinha na campanha e o que o Dr. José e os outros concorrentes tinham na campanha, né, deles. Exato. Não dá para a gente comparar. A estrutura, a máquina trabalhando para o Rafael Pelvezan, que é um prefeito que vem até me surpreendendo positivamente, dando sequência, tal. Aí que você valoriza também para acrescentar o doutor, né? Porque ele perdeu por pouquíssimos votos. Sem o poder aquisitivo. Se tornou, se ele realmente tiver esse anseio de não deixar essa semente morrer, né? Essa semente que foi plantada, se ele realmente tiver esse anseio, me parece, pelo que eu converso com as pessoas, ele tem isso, o desejo de servir a população barbarense, e eu acho que seria um grande deputado para a nossa região. Não estou aqui bajulando, puxando sardinha, fazendo campanha de ninguém. Pelo que eu conheço a história do Dr. José, pelo que vocês, inclusive, também conhecem, né, o que a gente vivencia no dia a dia, junto à população, é um grande nome para a política local barbarense. Dr. José pode surpreender. E o outro nome é do Denis Andia, que também a gente tem que ter um respeito pela história, pela trajetória, pela força política, por tudo que ele conseguiu construir durante esse período. Podemos ter surpresas? Podemos. Temos aí o Eliel correndo por fora, né? Outros que... E eu estou falando correndo por fora, não é desmerecendo eles. Eles sabem disso. Sim. Eles mesmos sabem. Se você conversar com um com outro, eles falam, não, estou correndo por fora, pode ser que dê certo. Pode ser. Mas se você me perguntar nomes que da minha área, da consultoria política, produtos, olhando com a visão de consultoria, de marketing político, produtos em potenciais, hoje eu vejo esses dois nomes, Dr. José e o ex-prefeito Denis Andia, com grande potencial dos dois serem eleitos. Principalmente, parece que um saindo da federal, o outro saindo da estadual. Não atrapalharia Não atrapalha. E na cabeça de muito eleitor barbarense, pode inclusive até casar o voto aí, né? Sim. Pode até, poxa, vou eleger os dois representantes da minha cidade. Quem tem mais chances? Esse e esse. Vou apostar nesses dois. Nos dois. Pode ser, né? Então, acho que se eu fosse apontar, embora eu respeito as demais que estão vindo aí, que estão ventilando, eu sei que tem outros nomes, citei o próprio Eliel aqui, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, pelo potencial dele. É um menino novo que está aí na política, né? Iniciando a sua trajetória. Mas eu vejo esses dois nomes aqui em Santa Bárbara, falando da terrinha aqui da Dona Margarida. Legal, cara. Tá vendo? É bom ter essas visões, né? E que nem eu tô entrevistando vários, e às vezes você entrevistando não tem essa visão. Então é bom ter uma visão do outro lado, principalmente de um cara de Americana também, mas que trabalha aqui na cidade, né? Vivenciou muito e conhece muito a cidade também. Isso aí, Marcelo. E Americana também vai ter uma boa renovação lá, aparentemente, né? Tem nomes novos
Tem vários nomes novos surgindo, né, também, que eu analiso o seguinte, é uma incógnita, os nomes novos podem surpreender, pode ser né, por exemplo, lá na eleição de Volta Redonda, o prefeito que eu trabalhei lá, quando ele começou a sua campanha, as pessoas diziam que ele não ia se eleger nem a vereador da cidade. Olha O só. trabalho foi feito, nós levamos ele para o segundo turno, ficou em segundo lugar e depois ganhou do primeiro colocado. Puxa vida, Então, quer dizer, essas histórias na minha vida, no meu campo profissional, embora as pessoas aqui não me conhecem esse lado do marketing, da consultoria política, essas histórias, é claro que me trazem uma grande satisfação, né, e marcam, né, outras trajetórias, campanhas vitoriosas que nós tivemos. Nós temos uma menina aqui também que eu participei da campanha dela, Iracemápolis, Anelita, atual prefeita, eleita, né? Junto com essa equipe do Guga Fleury, né? Eu gosto de dizer isso porque não é o Marcelo, foi todo um contexto. Essa daí também não estava muito bem nas pesquisas na época, né? Guga. A de Iracemápolis também não era muito no alto lá nas pesquisas, eu lembro. Ô, Denis, você quer uma outra história interessante? Bariri. Lá nós conseguimos eleger o Abelardinho, prefeito de Bariri, né? E tinha lá o Abelardinho, ele concorria com o atual prefeito, com a mulher que é vice-prefeita, que era vice-prefeita, e que rompeu com o prefeito, ela também sairia candidata. Nossa. Era o nosso Abelardinho lá de Bariri, e tinha um outro menino, mais novo também, aventureiro, mas que atrapalhava bastante, que Sim. no contexto tirava bastante voto do nosso Abelardinho lá, né? E aí nós começamos um trabalho. Todas as pesquisas que a gente fazia, dava a mulher em primeiro, que é a vice, que rompeu com o prefeito, dava o prefeito em segundo, dava o Abelardinho em terceiro e dava o menino em quarto. Né? Fomos trabalhando, e a onda que se criou na cidade, dos adversários, é menino inexperiente, não tem bagagem, tal. E aí começa o trabalho da consultoria das estratégias da comunicação. Fomos construindo. Eu lembro que quando ele foi para o debate, ia ter um debate que a rádio lá, a única rádio da cidade transmitia, e ele estava bastante nervoso e tal. Eu falei, não, cara, eu vou aí com você, vou ficar aí 2 semanas aí com você trabalhando aí. Fui lá, fiz uma análise geral dos adversários, os pontos fracos, os pontos fortes de cada adversário dele. As questões que os adversários iriam cutucar ele, ó, vão te pegar nisso, vão te cutucar nisso, sua inexperiência aqui, que você foi embora para Miami, que ele viveu uma época em Miami, vão falar que você largou a cidade, vão bater nisso. Mas os pontos fracos dela é esse, você vai bater nisso, Isso é um trabalho de consultoria. E preparar o camarada para aguentar a porrada, para ir para o debate. Né? Camarada, nós ficamos lá quase 2 semanas preparando, eu colocando ele na sala e bombardeando ele com perguntas. Falar, isso o cara vai te perguntar, o cara vai tentar te irritar aqui, o cara vai tentar te cutucar aqui, trabalhando. E fechado numa sala com a gente, tal, e preparando. Ele foi muito bem no debate, cara. Ele foi muito bem no debate. Muito, engoliu. E dentro... Falei assim, cara, fala o que está no seu coração. Não fica querendo criar. Seja você. Entendeu? As últimas palavras, quando estava ali, é como se fosse um ringue de boxe, né? Você está ali, não está os lutadores lá, tal, você está ali preparando o seu lutador ali. Cara, aí naquelas horinhas aí que você vai ali, tranca o cara. Não seja você. Fala com o seu coração. Seja o Abelardinho. As pessoas sentem quem é de verdade. As pessoas, se você for sincero, as pessoas vão perceber que você está sendo sincero. Cara, falou com o coração, foi muito bem mesmo, tal. Então, quando você vê isso acontecer, e o cara chegar de um terceiro colocado nas pesquisas, ganhar uma eleição, você fica feliz da vida, você se sente realizado também, né? Não sei como é que tá, não tive tempo de voltar lá, saber como é que tá o governo dele, também não fui procurado, que tem essa questão também, viu? Camarada antes de ganhar é uma coisa. Não estou falando do Abelardinho, estou falando de uma maneira em geral. O Abelardinho é um doce de pessoa e tem lá os compromissos dele.
O camarada, ele acha que ele precisa não de um marqueteiro, ele precisa de um milagreiro quando ele é candidato. Milagreiro, ele não quer um marqueteiro. E aí ele procura um consultor político quando ele é candidato. Quando ele ganha, quando ele senta na cadeira, meu irmão... Aí ele é o prefeito. O cara muda totalmente, é outra pessoa, sabe? E, de repente... Marcelo, será que eles vão te procurar? Talvez. Primeiro ano foi da lua de mel. Que a gente faz essa análise também. Sim. Você elege o primeiro mandato, primeiro ano, lua de mel. O povo vai deixar você trabalhar, não vai ficar tanto pressão. Segundo ano, que é esse, já começa a tomar pancada. Já. E aí entra a importância também do consultor político. É. Não estou falando só do Marcelo. Às vezes as pessoas ouvem tanto falar disso, a consultoria política. Por que o vereador precisa de um consultor político? Por que o prefeito precisa ter um consultor político? É isso. Por que o presidente da República, se eu fosse, por exemplo, consultor do Bolsonaro, ia sair pau, não ia ter jeito. Marcelo, vai dar certo. Você vai estar ok? Eu vou ser demitido no dia seguinte, porque o Bolsonaro já passa essa imagem de que ele não ouve ninguém. Acho até que ele está ouvindo nesses últimos dias. Vocês perceberam que ele parou de falar tanta asneira nesses últimos meses? Daí a orientação. Tem alguém lá por detrás dele falando, presidente, se o senhor continuar falando essas coisas que o senhor está falando, essa zêmia aí vai continuar caindo nas pesquisas. Você percebeu que ele já está começando a subir? Já começou a subir. Né? Tava lá, Lula 46%, Bolsonaro 19%, agora já está. Bolsonaro 26%, já tá ali. 29%, está se aproximando dos 30%. Né? Uma pessoa que tinha 20%. Isso tem um trabalho de uma equipe. Tem que ter, cara, trabalho de uma equipe por trás. Não vai. Você vê, só dele calar a boca, né? Já tá vendo como que é? Tem que ter alguém. Esse é o trabalho da consultoria. Infelizmente, os nossos mandatários, eles ainda não entenderam o que é uma consultoria de campanha, o que é uma consultoria governamental. Quando o cara senta na cadeira, ele precisa ter um consultor político. Que entende aí que o cara o jogo, as estratégias da cidade, do município. Né? Tem muitas coisas. Cara, se a gente fosse ficar falando da questão do marketing aqui, eu citei aquele dia, né, da questão o que é o paizão, o herói, o homem simples, o líder charme. Cara, é muito bacana. Esse mundo é muito fascinante. Aliás, se o professor Guga Fleury estiver me ouvindo, ele está lá no Canadá com o filho, ou se ele for ouvir depois, um grande abraço para ele. O Guga me ensinou muito nessa área, nesse campo. Muito bem, o tempo, né? Passou, vai embora. Né? Rua, mas vamos, fica o convite para a gente marcar um bate-bola aí, Hartmann e Camargo. Fazer uma dupla aí. Seria show de Vai ser bola, legal, né, cara. Aí a gente... Não, ainda desliga até o microfone. Desliga para aqui. Grande abraço. Flávio é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Como eu tenho pelo Denis também, não é agora fazer médio. O Denis... aliás, eu tenho uma roupa suja para lavar com o senhor também, né? Por que o senhor me tirou do contraponto? Que até agora eu não entendi. A Mayra que mandou? Não, o contraponto deu uma pausa. Por motivos de estresse. Você sabe o que esse cara fez comigo ou não? Cara, no dia seguinte ele falou que não tinha mais contraponto, eu tava vindo pro programa. Mas como assim? Eu já gravei hoje um vídeo, eu não sei se você viu, não tem mais programa, viu? Vou dar um tempo, não quero mais saber, tal. Fui demitido. Mas como assim foi demitido? Fui demitido assim, mas caramba. Mas por telefone demitido. Mas não deu nem pra mim vir no contraponto e falar que ele afinou, porque a gente tinha essa brincadeira de disputar um lado. Eu falei, você afinou, é por isso que está acabando com o contraponto, né? Mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Denis, é um guerreiro. Ele é um cara que, aquilo que você falou de mim, se recicla, né? Você usou... se refaz. Não lembro direito. O Denis é um cara que tem muito essa visão, essa percepção de se refazer. Não deu certo esse produto, vamos para o outro aqui. Vamos agregar esse produto com esse produto aqui. Vamos. Então, quer dizer, é um menino, e como ele mesmo já falou que ele aprendia, se espelhava também em mim, no Flávio, em tantos outros aí. Eu posso chamar ele de menino, né? Mas é um batalhador, um guerreiro. Mas às vezes a gente tem que pisar no freio, né? E naquele momento ali eu estava estressado, a produção aqui está de prova, eu estava estressado, estava fadigado mentalmente e a pressão, não é, sei lá,
muita coisa, a política, né, tava me consumindo Tava um pouco ali. desgostoso. E isso Aí aconteceu eu- comigo em determinados momentos. Ah, não quero mais saber de rádio. Não Sim, quero mais, quero respirar novos ares. Isso acontece com todo mundo. Daí, e as cara- pessoas às vezes não entendem isso, né? não. Também, É, né? não sabe que a gente O passa mental, isso. a gente trabalha muito o mental. E É uma essa carga pausa. muito grande. Foi 2 meses, Mayra, que eu fiquei meio fora do ar, assim. Uhum. Cara, foi fantástico essa pausa, que Sim. acabou a fadiga, sabe? Eu comecei a analisar onde que eu tava errando e desde Não, então, isso é legal. nunca mais eu tive fadiga depois disso, sabe? Vinha um negócio assim na garganta, assim, um mal-estar, acabou. Eu pensei muito, analisei tudo que tava passando e agora, né, a gente vai aprendendo com passo a passo aí. Estamos prontos para novos desafios e novos contrapontos em breve. Companheiro, agora eu... Agora- Não, Mas cara, mas às vezes Mas a gente dá essa... não é nem a questão do contraponto, mas às vezes você fica rotulado de uma forma assim que você não é aquilo, entendeu? Até que nem ele falou, uma hora, pô, mas Teve uma hora eu que eu precisei parar. né? Eu tô Tô nadando contra a maré, contra todo mundo, entendeu? uma estigma de... O cara vê ele corre, não que Sim. isso Sim. chegou a acontecer, Não, algumas vezes. eu tive essa sensação. Entendeu? Aí você começa a analisar, pô, mas eu tô me prejudicando à toa aqui, vamos mudar um pouco, né? Aí dei essa pausa, Vamos respirar. analisar. Legal. Aí algumas pessoas, volta, né? Eu acompanho, entendeu? Aí você vê, pô, não é tão assim, entendeu? Você começa a fazer uma análise e estamos aí. Mas é o tempo do respiro, é bom. De vez em quando, todos nós precisamos Precisa. dar um respiro, dar um tempo. Vocês entrar na respirar, deixa eu caverna. pensar, né? Porque não é, aquilo que eu a gente falei. ama o que faz, né? A gente Depois de trabalha muitos muitas anos, vezes. eu não imaginava voltar para um rádio local rádio. e voltei. Hoje eu estou na mesma rádio que eu comecei, que começou tudo. Que hoje é a 32 história. anos atrás. Entendeu? Eu voltei para a mesma rádio. Então, olha que coisa bacana. Eu jamais esperava, né? Tá pegando uma transição E- legal, né? Do é. FM agora, vai Isso. virar FM. É, logo também estaremos aí no FM. Legal, Legal, Marcelo. Denis. Obrigado, viu? Legal. Que horas são aí, Denis? Eu acordo 10... 15 para 5 da manhã. 10h15 10 quase. e 15 então já. tá tarde mesmo. Passou, hein? Então tá tarde. 6 horas nós já estamos no ar lá na ativa, lá na Rádio Azul. Tá bom, Denis? Beleza, Fechou olha o pessoal aí? comentando aí. Vamos Grande fazer Vamos fazer Vamos fazer a print. foto. Ele olha ali naquela câmera, dá um Aqui, soquinho aqui, ó. Soquinho. Olha lá. Tec. Beleza. Maravilha. E é isso aí, cara. Pô, quero Show agradecer, de bola. conhecê-lo pessoalmente, que só conhecia também através da rádio e do Denis aqui no Contraponto. Ó, E foi uma aula. Muito Imagina. obrigado. Valeu, obrigado. Valeu Valeu. mesmo, cara. Parceirão. gente, ficamos por aqui. Esse episódio vai estar salvo aí no Spotify, no Deezer, para você ouvir sem moderação. E não se esqueça, toda quinta-feira, em breve, a gente vai ter algumas alterações, mas aí futuramente a gente vai falar certinho. Futuramente, galera. Ou como vai ser os próximos episódios do Iron. Mas semanalmente tem Iron Podcast, porque aqui a Legião é de Ferro. Eu inventei agora isso. Pô, você entra do nada e fala, cara. É isso aí, galera. Iron Podcast, toda semana e sempre com esse nível aqui, ó. Nível Nível Maluf. excelente. Nível aqui, ó, parceiro.